Alô, amigos, este é o canal O Olhar Crítico, do Rui Martins. Rui Martins sou eu, veterano jornalista, ex-correspondente em Paris e Genebra, mas ainda ativo como comentarista, principalmente para o Observatório da Imprensa e para o jornal carioca Correio do Brasil. Ter olhar crítico pressupõe liberdade de olhar. E por isso, de ver com certa apreensão estranhas posições de canais brasileiros de esquerda apoiando países de políticas totalitárias, incorrendo no mesmo erro do passado em certos países. Antes de prosseguir, desejo convidar você, que está me vendo e ouvindo, para curtir, deixar seu like, no caso de se interessar pelo canal, e de se inscrever ali no canto direito para ser notificado toda vez que houver um novo comentário. Importante, aqui não se pede Pix, ofertas ou dízimos. É um canal que criei e venho mantendo de maneira voluntária, portanto você não precisa me pagar por isso, mesmo se esse canal me toma tempo e me dá trabalho. É uma questão voluntária, de decisão pessoal. E, enfim, sou jornalista de formação de esquerda, crítico da atual tendência de certos líderes de mostrarem um discurso marxista islamizado, brixizado, relegando também como secundária a condição feminina, a condição dos homos, a condição dos trans. Neste YouTube, quero chamar a atenção para o que publiquei no Observatório da Imprensa e no Correio do Brasil como fake news de esquerda. Eu não tinha tido a oportunidade ainda de trazer para cá e aproveitei hoje para fazer isso. Esse comportamento de publicar fake news é tão deletério pela esquerda, é tão deletério como tem sido o da extrema-direita brasileira com seus fake news bolsonaristas. E então, vem a pergunta, existem mesmo fake news de esquerda no Brasil, no mundo? É claro. Seria muita ingenuidade acreditar serem as fake news uma exclusividade da extrema-direita. A mentira faz parte do cardápio político. Sem ela, muita gente importante nunca teria chegado às prefeituras, governos, parlamentos, muito menos o Senado e a presidência. E os grupos econômicos e potências, com ou sem religião, também precisam dessas mentiras. Existem as grandes mentiras capazes de provocar golpes de Estado, como a de haver fraude nas urnas eletrônicas, mentira explorada ao máximo pela extrema-direita brasileira nas redes sociais, nos canais de YouTube, nos discursos e até nas igrejas pelo grupo Bolsonaro, a ponto de provocar depredações em Brasília numa tentativa frustrada de golpe. Mentiras sobre fraudes nas urnas é um momento que está acontecendo, existem muitas críticas sobre as eleições na Venezuela e a imprensa internacional e os órgãos como ONU e outros estão analisando, o próprio Brasil está analisando a situação para saber se houve ou não fraude. Provavelmente teremos alguma coisa aqui dentro de alguns dias. E existem as mentiras mais brandas, destinadas às pessoas mal informadas e desatualizadas, do tipo, se o Lula ganhar, vão fechar as igrejas, como diziam antes das eleições. O Lula ganhou, ninguém fechou as igrejas, mas os caras que divulgaram e que colocaram
na internet, nos canais da internet, essa mentira, nunca se desmentiram, estão quietinhos. Alguns foram processados, mas a maioria, os pastores principalmente, não voltam mais a esse tema. Inclusive, parece que o Lula está tentando, inclusive, um acordo com os evangélicos, dada a importância eleitoral que eles representam. Outra mentira era que vão tomar sua casa e o seu terreno para fazer alojamentos coletivos. Mesma coisa, mentira. Ninguém está tomando casa de ninguém, nem vai tomar terreno, mas isso circulou. Hã? E se houver, quando houver novas eleições, vão dizer a mesma coisa de novo. E vai ter gente simples, crédula, que vai dar mesmo dinheiro, que vai enviar dinheiro pelo Pix e que vai redistribuir essa mentira para ela ainda ir mais longe. Mas atenção, ser bem informado, ter formação secundária, colegial ou universitária, não é imunidade garantida e nem nos impede de acreditar em mentiras cabeludas para a alegria da Fox News, da Al Jazeera e de outras TVs que, conscientes ou inconscientes, redistribuem. E aqui vou chamar sua atenção para a figura de um cineasta iraniano, Mohamed Rasulov, que estará no Festival Internacional de Cinema de Locarno, para onde eu irei nos próximos dias. O filme de Rasulov, vocês me permitem essa ligeira digressão, o filme desse cineasta iraniano, Rasulov, A Semente da Figa Sagrada, tinha sido selecionado há mais de 3 meses para a competição principal do Festival de Cannes, onde foi exibido e onde chegou a ganhar um prêmio especial. Mas quando Mohamed Rasulov teve seu filme selecionado, em vez de receber cumprimentos do governo e das entidades culturais do país, o que aconteceu? O cineasta iraniano Rasulov recebeu a notificação de que estava proibido de sair do Irã, além de ser condenado a cumprir 8 anos de prisão e a receber um certo número de chicotadas ou de chibatadas. É um castigo doloroso e arcaico, aplicado geralmente nas costas e por pena judicial, decidido por juízes. Né? Se decide, faz um processo e diz assim, fulano tal vai receber 20, 30, 40, 50 chicotadas. No nosso século, em 2024, por pena judicial. Isso ninguém fala. Hein? Do BRICS, ninguém fala. Que o Irã ainda adota as chibatadas em cineastas que fazem filmes que o governo não aceita, porque desagrada o governo. Bom, o uso do chicote e da chibata permanece ainda em numerosos países, na maioria muçulmanos. A Marinha brasileira punia os marinheiros negros e afrodescendentes com chicote até 1910. Não os brancos, não os marinheiros brancos, só os negros e os descendentes. Até 1910, quando houve a chamada Revolta da Chibata. E, depois dessa revolta, se acabou. Quero se perguntar quando é que vai haver a Revolta da Chibata no Irã. Diante da prisão iminente e da humilhação das dolorosas chicotadas, Mohamed Rasulov, o cineasta iraniano, decidiu fugir do Irã com o apoio de conhecedores das rotas das montanhas. Foram 23 dias de caminhadas até atravessar a fronteira iraniana e mais alguns dias com o apoio de amigos até chegar à França, onde seu filme iria ser exibido e foi exibido. A imprensa francesa, informada da fuga, tão logo Rasulov conseguiu sair do Irã,
estava atenta à sua chegada, pois o Festival de Cannes estava para começar quando ele conseguiu fugir do Irã. Para fazer o filme, Rasulov se inspirou no quê? Se inspirou nas manifestações que houve em Teherã e outras cidades contra o assassinato pela polícia iraniana de uma jovem curda chamada Mahsa Amini, violentamente agredida na cabeça por ter colocado de uma maneira incorreta o véu ou o hijab. As mulheres só podem mostrar o rosto, não podem mostrar os cabelos. Mais de 1 milhar de jovens e mulheres foram presos nessas manifestações e houve cerca de 500 mortes a mando do então presidente iraniano, ele era o presidente Ebrahim Raisi. Nós vamos falar dele a seguir. Após a exibição do filme no último dia do Festival de Cannes, o cineasta iraniano Rasulov foi alvo de uma verdadeira consagração pelo público de Cannes, que o aplaudiu de pé por mais de 10 minutos. Provavelmente eu farei a mesma coisa, porque eu vou ao Festival de Locarno e na Piazza Grande esse filme vai ser de Locarno, onde há um telão de 400 metros quadrados, vai ser exibido esse filme e eu estarei lá e provavelmente irei também aplaudir. E Rasulov recebeu então o prêmio especial do júri. O filme é a história de um juiz, juiz iraniano, recentemente nomeado por sua fidelidade ao regime, responsável pelas condenações à prisão. É um homem bom, família muito boa, só que ele é o responsável pelas condenações, é ele que assina as condenações à prisão e à morte de opositores ao governo. No caso, uma morte um pouco horrível, que ainda tem chibata e tem forca. As pessoas são enforcadas. Pai de 2 filhas e com uma esposa devota, a família do juiz vive sob tensão durante a onda de indignação, fortemente reprimida pelo regime responsável por uma sociedade patriarcal e teocrática. Teocrática quer dizer que a religião domina, é a lei da religião que é a lei do país. O filme é uma homenagem à coragem das mulheres iranianas. Então, embora com eleições, o Irã não é uma democracia, porque eu ouvi um professor universitário dizer num desses canais de esquerda que o Irã é um país normal, ele tem inclusive eleições, é uma república, a República do Irã. Não sei se ele disse República Democrática do Irã, provavelmente. Mas vamos lembrar uma coisa, havia também eleições durante a ditadura militar do Brasil. Poderia um dos militares da época, ou um dos membros do governo da época, dizer, não, mas o Brasil é uma democracia, temos sempre eleições. Podemos parar por aqui, já era suficiente, mas houve um acidente, uma coincidência importante. Alguns dias antes da exibição do filme em Cannes, do filme do Rasulov, A Semente da Figa Sagrada, o filme proibido, pelo Irã, caiu o helicóptero do presidente, ou agora ex-presidente do Irã, nas montanhas. E Ebrahim Raisi, era o seu nome, morreu. Então, para Ebrahim Raisi, ex-presidente do Irã, as montanhas foram um obstáculo que o impediu de retornar ao Irã depois de uma viagem ao Azerbaijão. E, ao mesmo tempo, para o cineasta Mohammad Rasulov, as montanhas foram a proteção de que precisava para fugir e deixar incógnito o Irã. E quem era ou quem foi o falecido presidente iraniano? Presidente iraniano. Aqui
a razão do título deste vídeo, neste canal. Existem fake news de esquerda? Então, quem foi? Uma resposta estava na TV GGN. Seria um humanista? Pergunta o apresentador. Seria um humanista? E, ao que responde, o seu convidado, participante, que é professor universitário em São Paulo. Ebrahim Raisi era um discípulo de Ali Khamenei, o dirigente do Irã, muito cotado. Era um homem muito rigoroso. Veja, tudo positivo, no que se refere às regras morais, como na questão da roupa das mulheres, da vestimenta das mulheres. Nas últimas manifestações que houve no Irã, ele reprimiu com mão de ferro. Ele era um homem rigoroso, a mão dele era de ferro. E não houve nenhuma reformulação depois disso. Foi isso que ele falou. Foi uma espécie de homenagem póstuma ao presidente do Irã. Tinha morrido, caiu o avião no qual ele estava. E ele fez essa homenagem póstuma no site GGN. Ora, vamos ser claros. Se me disserem, Rui, você está acusando o GGN de ter feito fake news de esquerda. Sim. Porque dizer que Ebrahim Raisi era apenas muito rigoroso na questão da vestimenta das mulheres e deixar passar, sem comentar, a versão iraniana que corre, deixar passar antes a versão iraniana dada do presidente humanista, vai de encontro a todas as informações da imprensa internacional, de direita e de esquerda, reunidas, sobre quem era considerado, como é que era considerado o ex-presidente do Irã. Um carrasco com a fama de açougueiro do Irã, responsável pela morte de cerca de 5.000 pessoas, homens, mulheres, jovens, na forca. Em síntese, de longe, muito pior que o Carlos Brilhante Ustra, o torturador e assassino do Doi-Code. Driblar a verdade é uma forma de fake news. E o canal TV GGN deveria ter lido, pelo menos, o seu responsável, deveria ter lido as informações divulgadas pela Anistia Internacional. Não sou eu aqui. Quem sou eu? Ainda no mesmo canal, eu tenho a impressão que no mesmo dia, a correspondente de Londres refutava ter havido violações e estupros de mulheres no ataque do 7 de outubro, no pogrom feito aos kibbutz israelenses, referindo-se a desmentidos feitos pelo próprio New York Times. Ora, tem havido esse tipo de negacionismo, como havia o negacionismo do Trump, do Bannon, nos Estados Unidos. Esse negacionismo de esquerda, por certos setores de esquerda. Porém, o jornal New York Times colocou fim a esse fake news numa declaração definitiva bastante divulgada, cujo link coloquei embaixo do meu texto no Observatório da Imprensa. Se você tiver dúvida, ou se você quiser ser melhor informado, abra o Observatório da Imprensa, www.observatoriodaImprensa.com.br, e lá procura esse texto, existem fake news de esquerda? E embaixo do texto existe uma série de links do GGN,
dessa declaração do New York Times para você não ficar com dúvidas. Então vamos lá. É sempre estranho, isso eu gostaria de acentuar, ouvir ou ler mulheres deixando de se solidarizar com mulheres israelenses que foram mortas, estupradas, violentadas no 7 de outubro, ou iranianas, que morreram, mais de 500 pessoas, entre elas mulheres, daquelas manifestações contra as proibições feitas por simples questões de roupa e de cabelo, mas que também envolve outras liberdades das mulheres. Como também notamos ser a reação no Opera Mundi, que fica do lado do Irã, porque nós estamos vivendo uma nova realidade pós-colonialista e que significa que contra o imperialismo americano é preciso se apoiar os países de ditaduras e no qual não existem liberdades do BRICS. Sem esquecer também que as mulheres palestinas vivem submissas e sem direitos na região de Gaza, no regime autoritário, teocrático, islamita do Hamas. É isso. Se você achou interessante esse remar contra a corrente, deixe seu like. E importante, inscreva-se nesse canal. E não se esqueça, eu sou um militante de esquerda. Ok? Grande abraço. Um prazer em conhecê-lo. Espero que você dê o like e que se inscreva. Isso é importante para que nós continuemos. Até lá!